Obrigada. Vocês sabiam que existe uma tecnologia capaz de transformar o cérebro humano em apenas 8 semanas? É uma tecnologia não invasiva, acessível a todos nós, milenar e completamente atual. A meditação. E foi essa tecnologia que inspirou a criação do Medita na Rua, um movimento que surgiu no Brasil e que, inesperadamente, se espalhou por todos os continentes. E esse grande movimento internacional surgiu com uma simples ideia e muita paixão. No começo de 2017, eu estava assim, completamente encantada com os benefícios que eu via que a meditação trazia para mim, para as pessoas ao meu redor e para as centenas de pessoas que eu tive a oportunidade de ensinar e de acompanhar. E aí me veio um desejo assim, muito forte de que mais pessoas pudessem experimentar isso, de que mais pessoas pudessem experimentar essa sensação de inteireza, de empoderamento e de serenidade que a meditação traz. E foi com esse desejo que eu comecei a conversar com umas amigas, e aí a gente conversou com mais pessoas, e começou a criar um encontro, né? Assim, a ideia era organizar um encontro aberto que unisse as pessoas para meditar junto em espaços públicos, que fosse totalmente inclusivo, né, gratuito, desvinculado de qualquer prática específica, se você quisesse simplesmente fechar o olho, se quisesse orar, se quisesse praticar qual que fosse a sua técnica de conexão, né? E a gente começou a conversar, então, criou o nome Medita na Rua, a gente criou um banner, né, assim, a identidade visual, um banner bonitão que a gente pendura no lugar, que convida as pessoas para chegar junto, o formato, né, então ficou claro para a gente que ia ser 20 minutos de meditação com os olhos fechados, é quase um flash mob de meditação, né? A gente chega, acolhe as pessoas, tem uma mensagem de abertura que é um pouco que dá o tom do encontro, e aí a gente fecha os olhos por 20 minutos. Então, quando a gente estava com tudo isso desenhado, a gente então resolveu colocar no Facebook um convite para quem quisesse participar junto com a gente. Então, nesse momento, a gente tinha combinado uma data, e nessa data iam acontecer encontros de meditação coletiva em lugares públicos em 3 cidades, São Paulo, Brasília e Goiânia. Para nossa surpresa, a hora que a gente colocou isso no Face, começou a viralizar e a cada dia iam aparecendo cidades querendo ser parte do encontro também, levar o Medita na Rua para o seu lugar. Como que eu participo? Como que eu me envolvo? Também quero fazer isso aqui. E aí a gente foi acolhendo, então, todas essas pessoas, né? Assim, pessoas que eu nem sei como ficaram sabendo, eu não faço ideia. Até hoje, assim, a grande maioria eu nem conheci pessoalmente. Mas aí a gente foi acolhendo e se estruturando para dar conta dessa demanda. Então, a gente preparou um passo a passo com dicas, né, de como se preparar antes, como acolher as pessoas, de deixar espaços vazios para que as pessoas se sintam convidadas para chegar. E mandava release para a imprensa, a arte do banner, a arte da camiseta. E cada dia iam chegando novas cidades, novas cidades, novas cidades. E, de repente, eu falei, cara, aquele encontro de amigos virou um movimento. E que estava grande no Brasil. Eu falei, bom, então, sei lá, por que a gente não convida gente de outros países também, né? Então, falei com um amigo da Argentina, uma amiga da Inglaterra, esse cara da Argentina falou com Venezuela, México. Bom, 3 semanas depois, chegou o dia do encontro, 11 de junho de 2017, e fomos milhares de pessoas meditando juntas, simultaneamente, em 61 cidades de 8 países. Foi assim, totalmente inesperado, né? Assim, foi muito bonito ver assim, quantas pessoas queriam empreender pela paz. Quantas pessoas queriam ser agentes de transformação da sua realidade. E aí, a hora que aparece, né, um convite com um caminho, assim, vamos lá, vamos junto, as pessoas se jogaram, né? Assim, a gente tem anfitriões do Medita na Rua, anfitrião é essa pessoa que escolhe organizar o Medita na Rua na sua cidade. A gente tem anfitriões que são jovens universitários, dona de casa, aposentado, empreendedor social, donos de negócios, pessoas de diferentes crenças, religiões, idades, né? Assim, é super bonito, muito rico, muito heterogêneo.
E também o que me marcou muito foi ver esse poder do brasileiro, assim, essa paixão do brasileiro de fazer junto, né, assim, de querer transformar a realidade, porque foi forte aqui que me motivou a abrir para outros países, né? E aí, então, a gente teve assim, relatos super lindos desse primeiro encontro. Assim. Teve Medita na rua, no parque, na praia, na Avenida Paulista, numa praça, né, assim, num baita calor no Nordeste, no frio da Noruega, na chuva na Ilha de Man. Teve país que eu descobri que existia porque se inscreveu no Medita na rua e eu fui olhar onde era, né? E assim, foi muito impressionante. E aí os relatos, assim, as pessoas falando, nossa, teve gente que nunca tinha meditado e que foi pela primeira vez e teve uma baita experiência. Assim, em São Paulo, teve um jovem americano que tinha 18 anos e ele foi porque a mãe e a avó foram. E aí ele foi, sentou lá, nem entendeu, né, a mensagem de abertura, nada, mas sentou e fechou o olho. E aí depois ele veio falar assim, eu nem sabia o que era meditação, mas eu tive uma experiência transformadora. E quis levar a camiseta do Medita na Rua para os Estados Unidos. Né? Assim, teve pessoas super experientes que meditam há muitos anos e que falaram que sentiram uma conexão que eles nunca tinham sentido antes. De se sentir conectado consigo mesmo, de sentir conexão com aquelas pessoas que estavam sentadas ali meditando junto, com as pessoas que estavam passando, com as milhares de pessoas que estavam meditando ao mesmo tempo. Teve uma participante que também já medita há muitos anos e que falou assim, nossa, eu senti uma sensação de expansão que foi crescendo depois do encontro e que perdurou em mim por semanas. E aí as pessoas querem mais, né? Assim, quando é o próximo, quando vai ter mais e todo mundo, novas cidades querendo chegar. Então, nesses 2 anos, a gente fez 3 encontros globais do Medita na Rua. Já participaram 100 cidades de 18 países nos 5 continentes. E me mostra, assim, sabe, que realmente a meditação é para todos nós, pode ser em qualquer lugar e não tem idade. Né? Em várias cidades, as pessoas falaram assim, que eles estavam sentados meditando e passavam famílias e eram as crianças que puxavam os pais para sentar com o grupo e meditar. Em Belo Horizonte, foi muito fofo, assim, eles já tinham terminado a meditação. E aí eles estavam lá conversando, né, assim, tal, compartilhando a experiência, e o banner tinha ficado um pouco de lado aqui. De repente, uma menininha que estava no ponto de ônibus com a mãe saiu sozinha, sentou na frente do banner com a perninha cruzada assim e ficou meditando sozinha, até a mãe chamar que o ônibus tinha chegado. E aí eu percebi que essa geração já vem com esse chipzinho dentro, né? Para eles é muito fácil. E também assim, teve uma história assim que que me marcou assim, que eu acho que simboliza esse poder que quando um grupo de pessoas se junta para meditar junto, assim, que isso transforma não apenas a gente, mas também o entorno. Né? Isso aconteceu em Brighton, na Inglaterra. Eles eram 12 pessoas e estavam ali se organizando, sentando na calçada para começar a meditar. E aí chega um senhor descalço, né, assim, tudo, chega para eles e fala assim, aqui que vai ter a meditação? Daí eles, é aqui, daí, seja bem-vindo. Ele falou, nossa, que bom, me falaram que eu tinha que estar aqui, peguei vários ônibus, cruzei a cidade. Daí, não, bem-vindo. Ele falou, só que eu não medito. Tudo bem se eu ficar com os olhos abertos? E a anfitriã, claro, né, o senhor é super bem-vindo. Eles, então, fecharam os olhos, meditaram. Quando eles abriram os olhos, esse senhor chegou para a anfitriã, olhou no olho dela e falou, vocês pararam o tempo. E aí ele contou que a música do pub começou a tocar mais baixo, que as pessoas começaram a caminhar mais devagar e que mudou toda a interação em volta deles. E aí, com todas essas histórias assim que o Medita na Rua foi me mostrando, eu entendi que a meditação não é apenas uma ferramenta de transformação pessoal, é uma ferramenta de transformação do coletivo, é uma ferramenta de inovação social. Quando a gente fala de sociedades mais igualitárias, mais justas, mais pacíficas, a gente tem que falar de indivíduos que se sentem mais plenos, mais empoderados e mais em paz. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, um norte para mim, que fala assim, aquilo em que você foca a sua atenção
se fortalece. Eu escolhi focar no amor, na gentileza, na união, na paz. E, para minha surpresa, milhares de pessoas nos 4 cantos do mundo fizeram essa mesma escolha. Obrigada. Obrigada.